Bem-vindos a mais um episódio da Opinião Desformada. Estamos aqui. Estamos aqui. Vamos bater um papo hoje com esse cara maravilhoso, hein? Mais um comunicador. Mais um comunicador, exato. A gente vai falar de bastante coisa legal, mas hoje o papo... Tá preparado para falar sobre tecnologia? Porque a gente vai falar com esse cara que entende tanto desse assunto que a gente, olha, como a gente costuma dizer, aulas. Aulas. Teremos aulas aqui hoje. Responsabilidade. Responsabilidade. Mas, acima de tudo, um ótimo comunicador, né? Então, a gente tem até que colocar as mãozinhas para baixo aqui, pra gente ter uma aula também de comunicação, porque além de comunicador, é um jornalista, né? Exato. Faz um trânsito ali de informações que a gente... Vamos tentar aprender um pouquinho com ele. E antes dele se apresentar oficialmente, a gente vai falar um pouquinho sobre o tema que a gente vai distribuir, que a gente vai destrinchar aqui hoje, para que todo mundo já entenda de como será esse papo. Vivemos numa época paradoxal. Nunca tivemos tantas ferramentas à disposição. IA generativa, cloud computing, automação, blockchain, ao mesmo tempo, nunca a ansiedade nas salas de reunião foi tão palpável. A pergunta que não quer calar é: estamos surfando as ondas tecnológicas ou sendo arrastado por elas? A verdade inconveniente é que a transformação digital virou discurso de PowerPoint. Mas nas trincheiras das empresas, o que vemos é uma batalha silenciosa. Executivos pressionados a decidir rápido sobre tecnologias que mal entendem. Equipes exaustas tentando acompanhar o ritmo da mudança. Cultura organizacional que finge inovar, enquanto resistem com todas as forças. E para conversar sobre isso, trouxemos alguém que está no centro dessa tempestade. Vitor Cavalcante é CEO EATEC, fundador do Coletivo Tech e atualmente desenvolve sua pesquisa de doutorado na FGV sobre o papel do CIO diante das ondas tecnológicas. Com mais de 17 anos de experiência no mercado de tecnologia, Vitor foi sócio executivo da IT Media por quase 15 anos, liderou o Movimento Brasil Digital, onde criou a plataforma Eu Capacito, beneficiando mais de 300 mil pessoas no primeiro ano e pesquisou cultura organizacional e empresas virtuais do seu mestrado pela FDC. Só para falar que eu precisei respirar um pouco. Meu amigo, muito bem-vindo. É uma honra receber você aqui para a gente falar de coisas muito legais e que influenciam tanto o mercado da tecnologia. Que isso, super feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Fico até um pouco com medo do que vocês querem, de toda a expectativa que foi rolada, porque realmente eu já fiz muita coisa, mas o mercado de tecnologia, de liderança de pessoas, ele é tão dinâmico, ele tem tanta coisa, que tudo que eu fiz parece nada frente aos desafios que existem. Os desafios mudam muito rápido. O tempo todo. Se você pensar em tecnologia, você citou cloud computing na abertura, eu comecei a cobrir tecnologia há 18 anos. Cloud computing estava começando. E se você olhar, hoje tem empresa que ainda não completou a jornada de cloud. Caraca. Eu lembro que a primeira coisa que eu traduzi, na época tinha uma revista no Brasil que chamava Information Week. Era uma revista americana e tinha versão no Brasil, eu era repórter dela. E eu tinha que traduzir um texto sobre interoperabilidade de cloud computing. Nossa. E eu nunca tinha feito nada sobre tecnologia. Eu tinha acabado de sair da agência Estado, onde eu cobria a saúde. Mas aí foi o seu primeiro E eu falei, gente, contato com tecnologia. o que é cloud computing e o que é esse negócio de interoperabilidade de um negócio que eu não sei o que é. Então começou por aí, de entender conceitos. E estava muito no começo mesmo, assim, lá fora a discussão estava um pouquinho mais madura, mas no Brasil, ela, muito no início, os CIOs assustados, porque eles entendiam a cloud computing como uma ameaça ao trabalho deles, porque naquela época, qual que era o papel do CIO? Ter um data center próprio, fazer a gestão da infraestrutura, e cloud computing vinha para destruir todo esse paradigma. Falando, não, você não precisa ter infraestrutura em casa. Faz tudo como serviço, fica processando em algum lugar, é mais eficiente, vai estar muito mais seguro do que no ambiente próprio, e você vai fazer uma gestão de contrato. Imagina você falar isso para o executivo, você vai perder seu filho e você só vai gerir o contrato dele. Era isso Toda que aconteceu. inovação vai gerar esse medo, né, no primeiro momento. Exatamente. Daí, a reboque de cloud computing, vem uma série de coisas acontecendo. Você falou, por exemplo, transformação digital, quando surgiu há mais ou menos 6 anos, foi uma expressão criada para você abraçar uma série de tecnologias que precisavam ser implantadas para a empresa dar um salto de cultura digital. E naquela época o CIO também foi ameaçado. Falava-se o seguinte, o CIO não está pronto para isso, ele não tem visão de negócio, vamos criar o CDO,
que era o Chief Digital Officer. Sério? Foi dessa época que veio o CDO. Foi isso? Tem mais ou menos uns 7, 8 anos. Uns 7, 8 anos. Um pouquinho antes até. E daí foi Mas não tem tanto CDOs, né? Não tem porque não deu certo. Tá. Então vou falando, Simplesmente porque não deu certo. Você trazer uma pessoa que não conhecia a tecnologia e não conhecia da cultura da empresa, qual as chances de dar certo numa transformação digital? vai transformar o quê? Exatamente. Mas foi uma loucura aquela época, porque é o seguinte, colocaram o CIO na parede, o Gartner, que é amigo do CIO, falava naquela época que o marketing teria mais orçamento de tecnologia que o CIO nos próximos 3 anos. Aham. Eu lembro disso muito claro, assim. Na época a gente até pensou em, vamos esquecer CIO, fazer um evento para CMOs. Eles que vão ter a grana de tecnologia. E daí, CIO lá, todo pressionado, e como que eu faço, como não faço. Na verdade é o seguinte, obviamente ele precisava estar mais próximo do negócio. Mas a visão que ele tinha de tecnologia, essa visão holística da empresa, sempre foi necessária para fazer uma transformação, que era ao lado do RH, ao lado do financeiro, ao lado do presidente, porque ela era muito mais que só tecnologia. Era uma revolução cultural. Mas isso você percebeu nesse momento da transformação digital? Ou era uma coisa que você percebeu, tipo, desde lá do primeiro momento da tradução que você teve que fazer de alguma coisa? Porque, assim, eu acredito que para quem está na tecnologia, vive essas mudanças de uma maneira muito rápida, né? Na hora que você acha que agora eu estou entendendo. Mudou. Eu acho que a tecnologia vive isso. Então, o que o CIO ele precisa ter como base ali para lidar? Porque existirão mudanças o tempo inteiro. Mas o que é a base? Que acho que você pensou algumas coisas aí de não entende do negócio, não entende ali do core, como é que ele vai transformar ou vai tocar alguma coisa, né? Se você olhar, assim, o histórico, nos últimos, 20, 30 anos, que daí tem artigos da palavra CIO surgiu antes de eu começar nessa vida, é um papel que vem em evolução constante. Então, aqui no Brasil a gente brinca que ele era o gerente de CPD, na época que tinha todo CPD, Centro de Processamento de Dados. Ele saiu de um gerente de CPD para ser um gerente de tecnologia, para ser alçado a CIO, mas a gente alçou esse cara a CIO aqui no Brasil antes dele ser realmente um CIO. Entendi. Ele não era do clube do C-Level ainda e a gente meio que empurrou ele para essa missão. Foram gerentes de infraestrutura. Eram pessoas muito mais técnicas do que uma pessoa com visão de negócio. E não que fosse impossível uma pessoa técnica desenvolver a visão de negócio, como a gente tem vários CIOs incríveis hoje, alguns aí cotados até para assumir presidência de empresa, mas é uma evolução constante desse papel. Hoje, se você falar de quando eu entrei lá fazendo a tradução do texto de Cloud Computing para a transformação digital, para esse momento com inteligência artificial, são 3 perfis de executivo totalmente diferentes que o mercado pede. Totalmente diferente. Naquela época, a competência técnica ainda era muito forte. Na transformação digital, ela era forte, mas pau a pau com a visão de negócio. E hoje, há uma transformação que tem uma questão que une. Quando a gente pensa em poder e influência, por exemplo, tem 3 esferas ali do poder da influência, basicamente. Simplificando muito, tá? Não me julguem depois. Você tem a social, que é a capacidade de você fazer interlocução, se relacionar com a galera, tudo, e fazer alianças dentro da empresa, trazer todo mundo para o seu projeto. A hierárquica, que daí está relacionada ao cargo. Então, se você está num cargo de diretoria, você já tem ela de partida. E a do conhecimento. Não importa se ele é técnico ou não. E o CIO, ele sempre se pautou muito no conhecimento, porque ele sempre foi o guru na empresa. Então, qualquer problema que acontecesse, sempre chama o CIO. E quanto mais técnica a tendência, ou mais difícil de se acessar aquela tecnologia ou de se incorporar à tecnologia, mais poder o CIO tinha. Só que o que acontece nesse momento com a inteligência artificial? Ela está derrubando muitos paradigmas. Não é uma tecnologia perfeita, está longe disso, tem uma série de problemas acontecendo, mas ela permite que você e eu, que não somos técnicos, não temos formação em tecnologia, façamos uma série de coisas, manipulemos essa tecnologia, sem a necessidade de chamar o CIO de pedir uma integração da tecnologia. Isso fez com que o CEO quisesse o protagonismo, o board começasse a pedir coisas achando que é tudo fácil, e as pessoas da base começassem a usar essa tecnologia para facilitar o trabalho ou para acelerar o trabalho. E daí vem o CIO, o que ele precisa ter nesse momento? Esses 3 pontos que eu te falei são cruciais, ele está muito bem posicionado nos 3 pontos. Na aliança, que é o social, no conhecimento técnico e na parte hierárquica, ele ganhar um status a mais. Porque o que acontece? Muito CIO não tem assento no board, ou não é nem chamado para reuniões de conselho.
Então, ele precisa estar nessa discussão e ele precisa estar mais bem preparado para essa discussão, seja do ponto de vista do capital social ou do capital do conhecimento. E aqui no conhecimento, o conhecimento técnico dele é altíssimo e ele precisa desenvolver mais a questão das soft skills. Nossa comunicação, que você conhece tão bem, política, tudo isso. E por que ele é fundamental nessa discussão, nesse momento? Porque quando o board pede um projeto achando que é fácil, ele desconhece toda a complexidade que tem de integração dos softwares e dos problemas de cibersegurança que podem incorrer quando você implementa uma inteligência artificial de qualquer forma. A pessoa da base desconhece que ao usar um chat GPT ou qualquer outra ferramenta gratuita, quando ela joga informação lá, essa informação ela vira de domínio público. Então imagina a quantidade de informação crítica ou de segredo industrial que foi jogada no chat GPT, não porque a pessoa estava fazendo por mal, mas por desconhecimento. Então o CIO vem com a pegada de validar quais são as melhores ferramentas, quais níveis de ferramentas e construir uma nova governança. Então tem toda essa transformação em curso nesse momento. E o que você... Facinho, né? É o ser humano no meio da tecnologia, tempestade. Mas o que você observou mais nessas pessoas? Porque é aquilo, né? A cada momento que a gente tem dessas mudanças que são mais impactantes, que a IA agora é essa mudança, o que você observou nesses CIOs nessa transição? Então, tipo, eles ficaram com receio e não quiseram acoplar essas tecnologias. Não, já foram no primeiro momento, o que vier, já vamos colocar para dentro de casa. Qual é o comportamento mais comum quando tem algo novo? Não dá pra gente jogar todo mundo no mesmo balde, assim. Grosseiramente falando, tem dois grupos. Os que são mais resistentes e os que são muito abertos. Os resistentes, eles... Tem meio termo? Tem, mas assim, vamos dividir, porque depois eu tenho uma coisa legal para contar para vocês. O resistente, normalmente o CIO é aquele que, desde o começo, lá da Cloud Computing, já tinha resistência, porque o que ele quer? Ele quer ter o negócio dele, para olhar, para cuidar, a estrutura dele, desenvolver o software dele. Aquele cara, ele tem um nerd raiz dentro dele. E o que está aqui vem de uma geração diferente e já desenvolveu essa aptidão para o negócio e ele quer ter uma prontidão para o negócio mais rápida. Ele quer se antecipar ao negócio, ele quer se antecipar às pessoas mais jovens e trazer a tendência. Ele quer ser o cara que direciona. É um que quer ter o desk ali montadinho e o que não quer parar de se atualizar. Né? É isso, exatamente. Mas quando a gente olha de forma geral, daí não só para CIO, para qualquer pessoa no mundo, a gente normalmente tem 3 grupos quando vem grandes transformações. Você tem as que rapidamente se adaptam, e não porque elas são incríveis, mas porque elas normalmente são pessoas que se preparam mais, elas estão sempre buscando conhecimento, elas se atualizam de forma mais rápida. Você tem o segundo grupo, que é uma galera que não vai se adaptar rapidamente, mas ela entende o movimento e ela corre atrás do prejuízo. E ela começa a correr atrás, se formar e pedir informação e pedir ajuda, e se adapta. E tem a galera que vai morrer. Quando eu falo vai morrer, na sua vida. Mas você divide isso em uma... você acha que tem relação com idade? Um pouco, talvez, porque tem uma questão geracional embutida nisso, mas não necessariamente, porque eu conheço CIOs que seriam classificados como baby boomers, que são muito mais inovadores do que CIOs jovens. Tá, é perfil. É muito mais um perfil de busca de conhecimento, dessa atualização constante, que é tão necessária na área de tecnologia. Faz sentido, né? De atuação. Mas não é uma regra, tipo, o cara é mais velho, ele é mais resistente. Mas tem esses grupos. Isso é científico, assim, para qualquer coisa. Qualquer coisa. Já aproveitando que você falou de IA, a gente, a própria Gartner, né, que é um canal super relevante, até ano que vem eles já tinham deixado previsto que 70% das organizações iam ter essa IA dentro das empresas. Quem você acha que tá tomando essa decisão dentro das organizações, de como isso vai ser feito, se vai ser feito, é o CIO que lidera essa decisão, ou vem dos CEOs, ou a própria IA já está definido para gente? Não, o que acontece? Você tem decisões que são dos CIOs, e eu conheço bons projetos que estão sendo executados e que foram liderados e sugeridos por CIOs, mas muitas das vezes que vem do CEO ou do board, não é porque eles são brilhantes e entendem de tecnologia, é porque eles estão sofrendo uma pressão do mercado. Tá.
Ou eles acham que eles estão sofrendo uma pressão do mercado. Eles veem o vizinho fazendo e falam, poxa, eu não estou fazendo, estou ficando para trás. Isso não é uma regra. Porque normalmente, o que pega? Ao mesmo tempo que o Gartner fala que 70% das empresas vão usar a inteligência artificial, a McKinsey fala que 90% dos projetos estão falhando. O MIT também está falando a mesma coisa. E por que os projetos estão falhando? Porque as empresas não estão preparadas para receber IA. Porque antes da inteligência artificial, você precisa ter dados bem organizados e uma infraestrutura adequada, seja ela própria, seja ela em nuvem. Se você não tem isso muito bem feito e joga IA ali da sua empresa, você não vai ter ganho nenhum. Você vai ter um custo gigante e não vai gerar resultado para a empresa. Então, esse é o problema. E por isso que entra de novo a figura do CIO, aquele que está sendo esperto. Ele começa a ganhar relevância de novo porque ele mostra, ele direciona, fala, olha, vamos fazer o projeto sim, não estou sendo resistente, mas existe um projeto aqui que não foi feito. Lembra quando eu tentei apresentar aquele projeto de dados lá atrás, que vocês falaram que era o momento? Lembra aquele projeto de analytics? Lembra a renovação do banco de dados? Lembra a infraestrutura que a gente queria? Eu apresentei o projeto de nuvem, o projeto daqui para renovar? Então, sem isso não vai rolar. Vai rolar. Se a gente colocar, vai perder dinheiro. Então tem esse momento e essa dualidade. E é aí que muita gente sofre. Porque eles têm o argumento, mas não necessariamente eles colocam da forma adequada. E daí, quando você não coloca da forma adequada, parece que você é o resistente da galera, entendeu? E a gente fala muito sobre isso no sentido de... a área de tecnologia, eles têm ideias, têm os projetos, têm o direcionamento, mas na hora de passar isso, de vender isso, vira um abismo. Porque parece muito técnico. E daí fica um discurso que ninguém entende. É muito comum. Como fazer isso da melhor maneira? Normalmente é bem alto, né? São investimentos. São projetos enormes. Exato. Quanto maior a empresa, mais caro o projeto. Exato. Fora toda a complexidade interna de você rever integrações, formar a galera. E tem um outro problema nas empresas que vai além da tecnologia, que é a falta de gente qualificada. Nossa, tem muito. A gente vai soltar uma pesquisa agora no EATEC, que a gente fez em parceria com a Talences, e uma das perguntas a gente explora o que está bloqueando projetos em determinadas tecnologias. E falta de complexidade para atração de novos talentos, 40% citam isso, e falta de conhecimento na própria equipe, outros 40 e tantos por cento citam isso. Então, assim, em primeiro lugar é pessoas. Porque se você não tem gente capacitada e gente qualificada, os projetos também não vão andar. E não adianta você depender só do parceiro de tecnologia. O fornecedor, ele te ajuda, mas ele vai até um certo limite. Porque tem a parte interna que é da sua competência, não é da dele, entendeu? Sim. É impressionante isso, cara. Eu lembro que eu já participei construindo algumas estruturas para tecnologia e todas as vezes que a gente batia na implantação, a gente era brecado no CAPEX. Por conta do tipo de gasto que era feito. Então, a discussão sempre foi, olha, legal, essa ideia pode ir para frente, mas vamos fatiar aqui umas 5 etapas, e aí a gente vai implantando devagarzinho, vamos entendendo se esse valor ele retorna, e aí a gente vai dando pista para que as coisas continuem avançando. E a equipe de TI sempre trazia um feedback do seguinte, tá, legal, a gente pode até fazer, só que não vai adiantar nada, eu vou para o primeiro step, você não vai ver resultado porque eu preciso do projeto completo. Eu vou para o segundo step, você vai podar meu projeto porque o custo vai dobrar e você não vai ver resultado porque eu preciso do projeto completo e aí virava um pato, né? Não andava, não nadava e não corria. E o projeto afundava, né? Eu tive algumas experiências dessa, tanto como cliente interno ali em auxílio, como engenharia, auxiliando a equipe de infraestrutura de tecnologia, tanto como prestador de serviço, esperando que aquele CAPEX fosse aprovado para que a gente pudesse, de fato, implantar para o nosso cliente, né? E eu acho que vai muito de encontro com o que você está falando. As ideias que eram apresentadas, colocadas na mesa lá atrás, para poder viabilizar o que a gente precisa fazer hoje, e ficou lá no fundo da gaveta, né? E não foi para frente. Sim, e assim, se você não executa os projetos, eles têm um porquê de estar ali. Então, quando eu falo da questão do conhecimento naquelas linhas dos poderes, ele tem um puta conhecimento técnico. O que ele precisa desenvolver, talvez, seria, sei lá, um curso de storytelling. Para ele melhorar essa comunicação e chegar e apresentar. O que precisa? O que precisa? Exato. O CEO, os conselheiros, eles não precisam saber, se você for apresentar um projeto, por exemplo, vamos nos preparar para a computação quântica. Não era a pauta de hoje, mas vamos nos preparar para a computação quântica.
Por que você vai se preparar para a computação quântica? Porque tem um risco de segurança gigantesco. Pode quebrar todas as criptografias que estão em uso há 30 anos. É só isso que o conselho precisa saber. E em quebrando as criptografias, a empresa pode ter X de prejuízo, pode perder X Olhar do propriedade negócio. intelectual, pode não sei o quê. Mas o que o cara chega lá e fala? Não, porque a gente tem esses sistemas que usa esse modelo de qubits e não sei o que, o qubits e não sei o que, mas precisa aqui 300 mil qubits e hoje o chip tem 1000 qubits. Daí o cara começa assim, o que é qubit? Não era computação quântica, o que é qubit? Você quer grana para colocar em Roblox? Não. Não, mas é isso. Então, essa conversa ela precisa ser equalizada com a interlocução correta. Mas aí é que tá essa preparação do CIO. Ele precisa entender de negociação, de argumentação, são essas as skills para ele conseguir chegar nesse lugar? Também, e de comunicação. Porque quando ele desenvolve bem a capacidade social, a comunicação começa a ser desenvolvida ali também. Porque se ele tem uma capacidade de interlocução, de trazer a pessoa para perto, de fazer um alinhamento ali com os pares antes de levar esse projeto para o conselho, isso tudo é parte da comunicação. Se ele tem essa habilidade, ele vai conseguir fazer uma apresentação melhor. Mas eu acho que ele tem que entender que numa reunião de conselho é outra skin, para usar a questão da moda. Então ele tá ali com a equipe dele, é a skin nerd, é a skin do Scovabit, é falar do Qubit, é falar não sei o quê. Ele lá no conselho é dinheiro, amigo. Eles não querem saber se o chip é da NVIDIA, da Intel, da AMD. Não querem. Eles querem saber o seguinte, o que você está propondo e o que vai mudar pra gente. Ele vai mudar pra gente em prejuízo, em produtividade, em novos produtos. O quê? Ou ele vai trazer mais dinheiro, ou ele vai evitar que a gente perda dinheiro. Ou vai dar mais produtividade, ou alguma coisa tem que ser. Ou vai ajudar o pessoal a desenvolver produtos mais rápidos. Por exemplo, quando você pega gêmeos digitais, que é da moda também por conta de inteligência artificial, acelera muito a produção, o desenvolvimento de produtos. Eu estava no evento da Dassault Systems, cara, é impressionante. O cara fez uma brincadeirinha assim, muito simples com o negócio de gêmeo digital, projetando uma mesa como essa. A engenheira estava lá, colocou o tampão, colocou o primeiro pé, a inteligência artificial já desenvolveu os outros 3 pés em segundos e o projeto estava pronto. E daí, na mesma coisa, lá como tem um gêmeo digital, ele pega, simula os materiais, taca uma pedra em cima, faz não sei o que, passa a bucha para ver qual que vai ser o melhor material para aquele... Antes de ir para a produção, fazer o protótipo. Então, quando chega na hora de fazer a primeira unidade, que seria o protótipo, a chance de ter que voltar 3, 4 etapas é assim, 90% menos. É só se você não gostar ou algum detalhe que passou desapercebido na hora de testar ali no gêmeo digital. Mas será então que, assim, trazendo para a prática, talvez existir uma plataforma, um espaço para que isso seja colocado e testado empiricamente e mostrado seja uma solução? Depende do produto, sim. Mas eu acho que o mais importante é você saber tangibilizar o que é, o que você veio fazer aqui. Olha, eu vim falar o seguinte, existe um risco de cibersegurança que vai acontecer nos próximos 3, 4 anos por conta da computação quântica, e isso pode trazer tais prejuízos para a gente. Perda de informação, perda de propriedade intelectual e perda de receita por conta disso, disso e disso. A preparação que está sugerida pelos parceiros de tecnologia é a gente alterar isso, vai no calendário de X tempo, que é o suficiente para quando essa tecnologia realmente estiver quebrando as criptografias. Se não fizermos agora, a gente vai reduzir o tempo, o investimento vai sair de tal para tal. E se a gente não fizer nesse segundo tempo, a gente está dentro desses riscos. Acabou. Resumido, pontual, impactos. Então tem que ser um pouco mais isso. Tá. Todo CIO, mas tem muito CIO que já é assim. Tá? Não vamos crucificar a galera também. Mas que eu ia perguntar, qual é a margem não, né? Qual é o percentual hoje? O que você mais enxerga? Percentual, assim, mas se você pegar das multinacionais, sejam elas brasileiras ou não, essa galera já tem uma visão de negócio mais bem estabelecida. Tá. Porque eles foram empurrados para isso e porque nesse tipo de empresa ele é mais exposto a reuniões de conselho, a reuniões de diretoria de grandes, ele é mais questionado, ele precisa estar mais aberto à negociação. Já força ele a ter isso, tá? Sim. Entendi. Lá atrás ele já foi, quando ele vem de fora, ele já é selecionado com esse perfil, e quando ele está dentro da empresa e ele ascende a esse cargo, ele já vai sendo preparado para ter esse perfil. Quando você vem para as médias empresas ou para muitas instituições públicas, daí tem um trabalho maior a ser feito. E será que isso tem a ver com o impacto que a tecnologia tem em um determinado negócio? Porque assim, quando a gente pensa,
vamos lá, em uma Amazon da vida, e a gente pega o Mercado Livre da vida, e aí pega um outro perfil de empresa que não utiliza diretamente tanta tecnologia, será que esse perfil, ele tem menos ou mais influência dependendo de cada empresa? Eu acho que pouco. Eu acho que tem mais a ver, talvez, com conservadorismo de determinados setores. Porque, por exemplo, você pega a construção civil. Historicamente, é um setor mais conservador em inovação e investimentos de tecnologia. Falando dessas grandes empresas que a gente tem aí no Brasil, fazem concessões públicas e tal. Tem exceções? Tem. Mas, no geral, quando você pega o orçamento de tecnologia, ele está muito mais no rodar o dia a dia, em sistemas de gestão, do que de testar, do que inovar. Tem muito pouca margem ali para você errar. Quando você vai para um banco, é o contrário, é o oposto. O banco respira a tecnologia. Então, são orçamentos gigantescos, na ordem de bilhões, no plural, para a tecnologia, seja para rodar o dia a dia, para inovar, para testar, para aplicar novas tecnologias, para cibersegurança. Então, tem linhas. Você tem o CIO, um VP, que seria o CIO do banco, e vários diretores embaixo. E cada diretor desse tem mais orçamento que muita empresa tem aí de tecnologia. Uma única diretoria dentro de uma tecnologia de um Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, desses grandes. Então, vai muito de setor, assim. Mas isso tem mudado. Você quer um exemplo legal? O setor de saúde. O setor de saúde, até um tempo atrás, era o patinho feio na tecnologia. Era até difícil atrair talento. Hoje, cara, tem um negócio acontecendo na área de saúde. Você vai em hospital, projetos incríveis de inteligência artificial, de vestíveis, de totens, de automação, de coisas que vão beneficiar o paciente, que vão acolher de uma maneira mais rápida ou de uma maneira mais humana, para acelerar diagnóstico e ajudar o médico, ser uma biblioteca ali mais ao vivo. Virou um negócio, virou sexy. Sim. O setor de saúde era o patinho feio, virou sexy. Você sabe que eu tive um cliente, cara, que ele é da área da saúde e ele estava desenvolvendo um negócio que era um hospital-escola. Legal. Com diagnóstico de videoaulas e escaneamento da pessoa. E ele colocava a pessoa em cima da maca, tinham câmeras, eram 3 câmeras, 45 graus no meio, e a câmera fazia o escaneamento da pessoa, e os médicos em volta eles faziam a operação do computador, alimentando com dados, com a galera conectada, aprendendo o que o médico estava fazendo, e também com o diagnóstico do computador, cara. E assim, eu não me lembro agora exatamente quais os dados dele, mas mais ou menos, pelo que o meu cliente estava me dizendo, em um ano e meio, ele meio que quintuplicou a companhia dele. E é brasileiro. E está no mercado. E ele está evoluindo com cirurgia à distância. Você está no hospital lá no norte do país e um cirurgião aqui do Sírio-Libanês ou do Einstein assistindo à distância e ajudando a manipular com robô. É umas coisas assim, incríveis que estão acontecendo em saúde, entendeu? Então, assim, isso tem mudado e isso ajuda o perfil do CIO, entendeu? Sim. Bastante. Mas você acha que, por exemplo, eu acredito que eles recebam muitos pedidos, por exemplo, de IA. Vamos fazer IA aqui na empresa. Para quê? Vamos colocar onde? Que eu acho que foi legal o ponto que você trouxe de nem a base não está pronta para a gente ter uma IA e etc. Mas em que momento a gente entende um CIO ou o próprio CEO mesmo, né, na empresa, que eu preciso de uma IA para inovar? Como que eu posso pensar? Porque esse modelo que o Antônio trouxe agora, cara, é muito legal. Não é? Você não pensou na IA para colocar no chat GPT dentro do hospital escola para a pessoa tirar dúvida. Não, você pensou em uma outra forma mais inovadora de atuar naquilo. Esses CIOs olham mais hoje para inovação ou estou tentando arrumar a casa? Como que isso é distribuído? O CIO bom de bola, ele tem uma palavra para isso que ele é ambidestro. Tá. Ele tem uma parte do tempo olhando pro futuro e uma parte cuidando da casa, porque senão o negócio para de funcionar. Sim. Não tem como deixar a casa sem funcionar. Então, não adianta ser um CIO que quer ser super inovador e não cuida direito da casa, porque deve dar ruim. O negócio pode parar, pode Não vai ter casa no futuro. Não vai ter casa no futuro. E o CIO que fica só aqui, ele não projeta a empresa para o futuro, ele não prepara essa organização para o futuro, para sucessões e tal. Então, o ideal é ele meio que balancear. E esse equilíbrio
varia muito da empresa, não é nem do setor. É da empresa mesmo, o momento da empresa. Quanto mais maturidade a empresa tem em tecnologia, mais esse pêndulo pode vir para a inovação. Quanto menos maturidade, é mais para cuidar da casa, porque daí ele tem que fazer toda essa estrutura. É igual você falou da IA, chega um projeto lá, o presidente pediu, quero fazer IA de qualquer jeito. Tá bom. Só que o pêndulo tá assim, ó. A maturidade, de 0 a 10, a maturidade tá em 3. Não, amigo, Sim. você quer mesmo? Vou te explicar aqui, ó. Não temos dados estruturados, a infraestrutura precisa ser trocada. Se a gente colocar a IA aqui, a IA não vai gerar resultado, porque a IA ela pode ser para o chat, pode ser um chat, pode ser para você gerar insights com dados, pode ser para você analisar futuro, pode ser para prototipação. Só que para isso você precisa ter, não é um pau mágico. A galera que não acompanha muito de perto, acha que é um pau mágico. Você vai chegar, colocar assim, e a empresa vai começar a produzir mais, vai substituir gente. Não é assim que funciona. A IA, para funcionar direito, você tem que colocar um monte de dados, você tem que treinar. Você deve usar IA. Com certeza. Até sair um prompt bonitinho e ela entregar uma coisa legal, Vai um... Eu não Vai. consigo usar. demora um pouquinho, entendeu? É muito difícil. Você pedir para gerar um bom resumo de um artigo científico, que às vezes eu faço doutorado, cara, eu penei. Sim. E assim, eu tenho capacidade de fazer perguntas, tudo, mas é isso, demora. E os sistemas não estão prontos ainda. Sim. Não dá pra gente falar, putz, a IA chegou, a revolucionária, tal, não sei o quê. Maravilhoso, já evoluiu muito, principalmente quando você pega a IA tradicional, que era do machine learning lá, e vem pra generativa, e agora com os agentes, é um grande salto. Mas não é perfeito. Não. Mas eu acho que isso vai acelerar muito. Eu acho que a velocidade agora de chegar, não na perfeição, não acredito nisso, mas agora a velocidade é maior do que esses gaps que tiveram Sim. do primeiro momento com agora. Você disse do resultado? Da própria IA. Eu acho que tudo que ela vai evoluir, agora vai evoluir em um curto espaço de tempo. O que ela levou muito mais tempo antes para evoluir, sabe? Sim, com certeza, acelerou muito. Se você Sim. pegar as primeiras pesquisas de IA, tem mais de 50 anos. Tem, exato. Então depois você vem com machine learning, daí você tem o chat GPT. Chat GPT daí fez assim, ó. Exato. E aí já ficou para trás também. E Agora já também é porque outra coisa. facilitou as pessoas mexerem na tecnologia, que é o que eu falei. Putz, daí você não precisa do guru. Você não precisa de uma pessoa técnica. Você baixa o app e começa a mexer no negócio. O técnico Gêmeo vai digital, primeiro, né? agente, você cria agentes. Exato. Você faz, tá lá editando o vídeo, você põe a IA para terminar a edição para você. Então, assim, tem muita coisa rolando que realmente facilita. Mas tem que saber usar da melhor forma e entender o que aquilo vai agregar para o negócio. Senão vira perfumaria que Isso é bom. custa dinheiro. Exato. Cara, você sabe que você citou a construção civil, né? O que eu vejo? E aí eu me enquadro um pouquinho dentro daquela questão do projeto ser muito caro. Na construção civil, hoje o que eu enxergo de resultado pela IA são máquinas. Por exemplo, você vê... Hoje a nossa construção ela é muito manual. Então, enfim, a gente acaba notando que existe um vetor de desenvolvimento para robôs que sobem alvenarias, que imprimem a casa, que assentam revestimentos, que desenvolvimento de máquinas que já deixam o revestimento pronto, enfim, coisas desse sentido. E isso demanda um capital muito alto. E depois que isso surgir no mercado, ainda assim a implantação é muito cara. E talvez esse tempo, é o que a gente começou a falar, né? Sim. O tempo vai deixar aquela tecnologia já para trás. Então, eu enxergo que hoje na construção civil, quem resolver essa questão, cara, vai ficar milionário. Porque, assim, é você conseguir desenvolver algo que possa ser utilizado sem que ela fique já arcaica. Sim. Mas é que tem uma questão da maturidade da tecnologia. Porque você pega, vamos voltar no primeiro exemplo que a gente deu, que foi computação em nuvem. Quando surgiu lá atrás o conceito, era muito caro. Muito caro. Hoje já se equalizou. Então, quando você fala desses humanoides, dos robôs para carregar as coisas, tudo, ainda não está no ponto de maturação para você escalar. Eu acho que a partir do momento que chegar um modelo que permita escalar, aí seja o robozinho para limpar a casa, para carregar peso, para carregar coisa no supermercado, nos setores de logística, daí isso fica num custo que vale a pena para a construção civil. A mesma coisa com a impressão 3D. Eu acho que a impressão 3D está um pouco mais avançada do que a robótica para esse tipo de situação, mas é isso. Você chegar num modelo mais equalizado de custo e dos materiais que você vai colocar ali para imprimir esses itens que vão ser usados na construção civil, daí começa a fazer sentido.
Mas a tecnologia, ela tem esse tempo mesmo. Se você pegar a inteligência artificial hoje, ainda não está num custo adequado para todas as empresas. Projetos bem feitos de inteligência artificial custam caro ainda. Então, por isso que você vê, os mais legais estão nas grandes empresas. Porque já tinham feito toda a lição de casa e tem budget para isso. E será que isso também não acaba se tornando uma barreira para os interessados a desenvolverem essa tecnologia? Em que sentido você diz? Hoje, se a gente desenvolve uma tecnologia com a IA ali que trabalha em banco de dados, cybersecurity, enfim, data center, você já tem um cliente que está louco para ter isso e você consegue, de certa forma, escalar. Não sei se é um pensamento equivocado. E pensando na construção civil, por exemplo, eu vou dedicar muita energia nisso, vou desenvolver um robô humanoide que vai carregar o peso, tá? Quanto tempo eu preciso para ter esse desenvolvimento? Quanta grana eu vou colocar nisso? E será que isso vai ser absorvido pelo... Quem absorveria essa demanda? Mas isso é sempre o grande dilema da inovação, né? Porque você começa a criar um produto, primeiro, sem saber se vai sair um produto. Pode ser que não saia nada, pode ser que não funcione. E às vezes sai um produto legal, mas que você não vislumbra um custo adequado mesmo no longo prazo. Ou você não vislumbra uma escala de uso no longo prazo, daí não faz sentido você produzir, porque produzir em pequena escala o custo fica proibitivo. Com os humanoides, eu acho que tem um caminho melhor, porque quando a gente fala do robô, ele não serve para um propósito. Não é só para aquilo. Então, quando chegar num modelo mais confiável, com IA, e daí a gente já tem vários testes avançados, tem algumas empresas nos Estados Unidos, na China, com isso, você vai poder usar ele. Centro de logística, construção civil, supermercado, para assistir em casa por conta de, principalmente no Japão, por exemplo, que tem muito idoso e os caras moram sozinhos, tal, para ajudar com peso em coisas de casa. Então você tem uma escala mais natural até. A construção civil por si já teria uma escala, se você pensar em mundo. Mas quando você amplia o leque desse humanoide, você tem uma escala gigantesca. Então, eu acho que esse está um pouco mais perto de ser equalizado. A impressão 3D, a gente tem que pensar o que vai acontecer. E a IA é mais um modelo, porque qual que é o lance? Hoje, ela consome ainda muito processamento. Os modelos estão melhorando, por isso que tinha lá LLM, que são os grandes modelos de linguagem, e passou-se a investir também no SLM, que são os modelos menores. Por quê? Como diz um professor meu, nem todo IA precisa saber a sinfonia do Beethoven. Nem todo IA precisa saber todos os livros do Machado de Assis. Então, se a gente está colocando uma IA na Dunk para fazer peças de marketing, para te ajudar com outras coisas, o que vai mudar ela saber de cor uma série de coisas? Esse excesso de informações. Não faz sentido. E isso deixava muito caro. Então passou-se a focar em SLM também, que são esses modelos menores. E por aí vai. Tem uma série de outras coisas que estão sendo trabalhadas nesses sistemas de inteligência artificial para tornar ela mais palatável. Uma outra estratégia também, que daí é para quem processa muita coisa ou tem muita requisição, e daí você tem os tokens, que é o tipo de cobrança, fora a banda. Toda hora, sei lá, vamos lá, a gente está aqui, vamos supor que esse podcast a gente fica se mandando pergunta aqui para a IA toda hora. Daí a gente manda pergunta, a IA recebe, processa lá em cima, volta para o servidor e manda para a gente. O que está sendo feito? Edge Computing. E são as fábricas de IA, que vários fabricantes estão investindo nisso, Nutanix, Dell, NVIDIA. O que é a fábrica de IA? É quase um mini data center que você coloca ali junto com o SLM, que é um modelo menor de dado, e daí você faz a requisição, tá aqui. Não tem esse custo de banda, esse transporte de informação para todo lado, esses tokens rodando. Isso? Tá. Tem. Tá. Então, assim... Porque é um assunto super importante e impactante que a gente fala, inclusive, de ESG, né? Porque esses data centers, essas requisições e etc., exigem muito do planeta em si. Mas aí, por exemplo, eu como empresa, eu posso ter o meu local ali que eu vou ter a IA processando dentro, sendo que a ideia é essa. Que eles chamam de AI Fabric. É como se fosse uma estrutura, sei lá, desse tamanho assim. A melhor ideia é um mini data center. E daí, sei lá, vamos supor que a gente tenha uma empresa que trabalhe dados de forma muito intensa, usando aqueles analytics, tal, processamento de informação, setor financeiro. Você tem ali uma estrutura para aquela equipe que demanda mais. Cara,
super rola, entendeu? É menos banda, menos consumo de energia, mais rápido ali, menos consumo de token também. E isso tem um ganho de custo muito grande para as empresas. Tem um case, foi a Dell que me contou quando eu fui no evento deles nos Estados Unidos, que era uma empresa de call center. Eles resolveram usar AI no call center e em nuvem. Adoraram a solução. Deu certo? 2 meses eles estavam enlouquecidos com o custo. Tá. Mas deu certo na ponta final? Funcionou, só que assim, o custo era proibitivo. Tá. Com a AI Fabric, resolveu o custo. Caramba. Porque você não tem essa requisição, o custo... Porque assim, você tem custo de nuvem, do token, da banda, de tudo. Não é trivial. Então, você percebe que daí vão se desenvolvendo mecanismos para você ir ajustando essa questão do custo. Não, e se você parar para pensar, com certeza eles já deveriam ter um data center. Então, é meio que você faz uma sala dentro de uma sala que coloca lá uma minizinha lá pra e roda lá dentro. Então, a infraestrutura está sendo aproveitada. Sim, o AI Fabric, se você olhar de qualquer uma delas, ele tem uma configuração muito específica, bem voltado mesmo para a inteligência artificial, os chips que estão ali, o tipo de memória, como que você vai instalar os modelos. Então, ele é um data center mesmo. A estrutura de um data center tradicional não funcionaria para isso, mas o espaço físico, sim. Você põe lá. Mas se você não tem um data center, muita empresa já migrou tudo para a nuvem, ou usa no regime de colocation, que você loca espaço, você põe ali como se fosse um servidor. Lembra os antigos servidores que a gente tinha? É isso. Caramba, que legal. Muito legal. Eu lembro que eu fiz um no Pão de Açúcar, era uma sala cofre assim gigantesca que era totalmente blindada. Para você entrar, você tinha umas 3 antessalas tinha um NOC de observação, um ar-condicionado extremamente gelado, isso em 2010. E aí, ouvindo você falar, eu já estava imaginando, no começo eu falei, cara, poxa, essa sala que demandou tanto investimento para que ela existisse, está perdida. Mas talvez não. Talvez não. Talvez você consiga alocar outros tipos de equipamentos para que você dê outras finalidades para ele. A ideia seria mais ou menos essa. Sim. E vai muito da estratégia da empresa, né? Vai muito da estratégia da empresa. Você pega um Pão de Açúcar, por exemplo, eles têm várias linhas ali de negócio dentro do próprio negócio, tem programas de fidelidade, tem coisas que consomem muito dados. Uma AI Fabric para eles, por exemplo, faria todo sentido. Para prever, se antecipar o comportamento do cliente, fazer análise preditiva de uma forma mais rápida, gerar insights, usar o próprio app para a inteligência artificial mandar coisas ali para o cliente quando entra numa loja, mas de uma maneira mais inteligente. Então, assim, vai muito do modelo de negócio, de fazer a leitura do modelo e ver o que faz sentido. Obviamente, tem muita empresa que não precisa ter data center. Não faz sentido. E isso não tem a ver com o porte, tem a ver com a finalidade do negócio. E ainda assim, ela pode ter uma AI Fabric ou qualquer estrutura ali menor que vai sanar essa questão de inteligência artificial para ela, entendeu? Então, o Vitor, assim, eu sempre comento com a Tamires também em relação à ponte da infraestrutura com a tecnologia, que eu imaginava que o data center em si seria o grande futuro. Talvez não seja. Também, porque assim, a gente está falando de coisas mais específicas, né? Por exemplo, para a maior parte das empresas, que são as pequenas e médias, se você pensar no Brasil, não faz sentido uma AI Fabric. Entendi. Entendeu? Depende muito da finalidade e do porte do negócio. Porque, por exemplo, o custo que você tem, que eu tenho, vamos pegar hoje o EATEC, o coletivo que eu tenho, o Adanc, talvez, depois a Tamires pode comentar. O custo que eu vou ter processando uma IA, ele é baixo. Porque eu não tenho 1000 engenheiros. Eu não tenho 300 analistas de mercado manipulando essa informação o tempo todo. Então, nesse cenário, o data center é super importante, fora a questão de nuvem e tudo. A questão da AI Fabric entra para essas empresas que têm uma demanda muito alta, que quer ter uma soberania em cima daquele negócio e que quer reduzir latência e custo. Mas daí ela tem um uso muito intensivo, porque não são estruturas baratas. Então, por exemplo, eu não teria uma AI Fabric. Não faz sentido para o meu negócio. O modelo não se paga. Então, vai muito da finalidade, do modelo de negócio e do uso que você vai dar ali para aquele negócio. Mas data center, sim, o Brasil vai virar um celeiro de data center. Muito investimento. Muito investimento acontecendo no Brasil. Isso é uma coisa que eu durmo e acordo pensando, assim, porque para mim,
com o olhar de infraestrutura, eu consigo enxergar, mas com a falta de skill dentro da tecnologia, eu não sei exatamente o que a gente precisaria. Mas, obviamente, que a gente tem as limitações, né? De área, até estava conversando com algumas pessoas, até mesmo no EATEC, que eu conheci, que estavam falando sobre isso, sobre a escassez de água, sobre a proibição do governo de implantação de data centers em determinadas regiões. E aí fica um grande ponto de interrogação. Para onde que isso vai? Como que isso vai crescer, né? Não, mas se você pega o Brasil, por exemplo, comparado com outros países, a gente tem uma matriz de energia elétrica muito favorável, né? Que a gente usa energia eólica, solar, hidrelétrica, então é uma matriz limpa. A questão da água, ela vai se equalizando, mas obviamente, se não dá para você colocar um data center do lado de uma comunidade que já sofre com rodízio ao longo do ano, porque chove pouco, porque tem poucos reservatórios, não dá para você tirar a água das pessoas para colocar no data center. O Chile vive esse dilema. O Chile tem problemas sérios hídricos. O sul do Chile tem muita água e o norte do Chile tem pouca água. E daí eles têm esses dilemas, porque começaram a instalar data center, poxa, a gente já tem um problema hídrico, como que vai fazer? Vai tirar a água nossa para colocar no data center, e aí, como que resolve isso? Porque uma coisa é a energia, né? Outra coisa é a água necessária, porque você aquece tanto essa infraestrutura, principalmente com IA, tudo que precisa de resfriamento. Então, energia para ar-condicionado, água também para fazer. E daí você começa a usar outras geografias. Você pega São Paulo, por exemplo, por mais que a gente tenha verões quentes, ao longo do ano a gente tem temperaturas mais amenas. Então dá para fazer o que eles chamam de free cooling, que é você pegar o ar que está mais fresco de fora, internalizar esse ar e jogar o ar quente do data center para fora. Você reduz o uso de ar-condicionado e água. Isso é excelente. A gente tem um amigo, né? Inclusive o Thiago, que já veio aqui no podcast, e eles trabalham numa empresa que chama General Water. E eles criam sistemas tanto para buscar poço mesmo, né, para a empresa, para um shopping, enfim, grandes empreendimentos procurarem dentro dos seus espaços, se eles conseguem já pegar a água direto do solo, e eles constroem ali para não precisar usar a água da própria Sabesp, que abastece a comunidade, né, a sociedade como um todo. Ao mesmo tempo, eles também criam sistemas que reaproveitam a água, então o reuso da água. Esse reuso da água, eles já usam, por exemplo, no resfriamento de ar-condicionado. Já usam, por exemplo, na descarga nos banheiros desses locais. Então, esses espaços também de data centers, eles também podem trabalhar outras situações que não impliquem nesse ciclo negativo, né, que acaba ficando. Se você olhar as grandes empresas de data center, todas elas têm políticas de sustentabilidade muito bem estabelecidas. Uma Equinix, Ascent, várias outras delas. Inclusive, nas multinacionais, o Brasil contribui muito para as metas globais de sustentabilidade, justamente por conta da nossa matriz energética, que é limpa, é muito mais limpa que qualquer outro país por aí. Fora essas possibilidades que eu falei do free cooling e outras ações que são tomadas aqui, reuso de água, uso de água de chuva, uma série de coisas que eles aplicam nos data centers. Então isso é bem legal, assim, você olha essas grandes empresas, nossa, são políticas assim muito bem estabelecidas. Muito, muito. E é muito legal de ver esse movimento também, né, com essa preocupação. Mas a gente falou bastante de IA, a gente tem falado agora bastante de data center, mas a tecnologia é um mundo gigantesco, não é mesmo? É um mundo gigantesco. A gente trabalha, né, também, a gente tem clientes da Duck que são da área de tecnologia, a gente fala bastante sobre outras camadas, né, então, nuvem propriamente dito, data centers, etc., cibersegurança, observabilidade. Quando a gente fala desse nosso mercado hoje, o que você mais vê, principalmente nesse quesito de transformação digital, dessa maturidade digital? Tem uma ordem específica ou temos que fazer tudo ao mesmo tempo o tempo todo? Fazer tudo ao mesmo tempo é bater cabeça, né? Assim, é difícil estabelecer uma ordem. Eu acho que a ordem só dá para ser estabelecida quando você fez a lição de casa e sua casa está em ordem. Se a casa está em ordem, daí você começa a estabelecer. Mas, por exemplo, você falou cibersegurança. Não tem como você colocar no nível 10. Ela sempre vai ter que andar lado a lado, porque, como dizia um consultor muito meu amigo, ele falou, você tem a segurança que você merece. Então, se você relegar ou investir pouco, ou tudo você achar que é bloqueio, não vai reclamar se vazar dado ou se você for invadido. Sim. Então, assim, é difícil você priorizar essas coisas. Obviamente, você tem
Você tem um projeto, sei lá, você precisa fazer a virada do ERP e você gostaria de pôr IA. Enquanto você não virar o ERP e estruturar seus dados, não adianta você fazer IA. Não dá para fazer ao mesmo tempo. Análise. Agora, a cibersegurança, ela sempre vai ter que ter um pedacinho. Pode ser que você não coloque 100% do projeto ao mesmo tempo que o outro, mas partes dele vai ter que rodar. Porque senão você vai ficar desassistido. Daí você vai gerar um problema para a empresa. E isso vale para tudo, assim. Mas eu acho que tudo parte. A casa está bem organizada. Se a casa está bem organizada, daí você pode partir para umas coisas mais arrojadas. Se a casa não está organizada, amigo, daí... Não adianta colocar... não adianta colocar a carroça na frente dos bois, que o negócio vai dar ruim, entendeu? Mas o que você ouve desse público hoje, Vitor? Porque assim, a gente fala muito de CIO, né, que não resume, mas é a sigla mais conhecida, mas existem outras frentes dentro da própria área de tecnologia. E você vê que esse movimento aconteceu não foi por acaso, provavelmente, deve ter demandas muito específicas, mas a gente tem hoje a pessoa de cibersegurança, está dentro da área de tecnologia. Tem outras, né? CISO, você deu outro exemplo que já não existe mais, tem o CTO, tem o CIO. Então, por que esse movimento acontece? O que cada um tem que olhar? Qual problema cada um tem que resolver? Cibersegurança, na verdade, é o seguinte, é um mundo à parte. Ele é tecnologia, mas é um mundo à parte, é uma disciplina à parte, são conhecimentos muito específicos. Nos Estados Unidos, a figura do CSO, que é o CIO, mas só focado em segurança, ela já existe há muito mais tempo que no Brasil, ela já é muito bem estabelecida por lá, e é par do CIO. Não responde para o CIO, é par. Entendi. E por que isso? Pelo tamanho da encrenca que é a cibersegurança e do risco que traz para o negócio. Tanto de risco financeiro quanto de risco reputacional. A gente vê aí fraudes de bilhões que empresas sofrem por invasões, e essa fraude seja acontecendo por roubo de informação, transferência de recursos ou até nos pedidos de resgate. Isso já acontece no Brasil também. E normalmente o CIO, ele foca muito no que é tecnologia em si. Tá. Infra, sistemas, aplicações, inteligência artificial, inovação. Olha a segurança também. Mas é um mundo à parte. Se você olhar muito atentamente com responsabilidade devida, é um mundo à parte. Ele realmente precisa ter essa figura, seja acoplada à tecnologia, se a empresa não tem budget nem uma envergadura para isso, ou as figuras do CSO, que é um par do CIO, como já acontece em algumas grandes empresas no Brasil. Você tem a estrutura de segurança totalmente apartada e ela precisa, tem uma série de processos, soluções. Eu estava conversando esses dias com o presidente de uma empresa de segurança. Não existe uma solução de segurança. Normalmente, uma empresa, para estar bem segura, ela vai trabalhar aí com uma média de 25, 30 soluções de segurança. Caramba, esse número muitas. Como orquestrar isso? Imagina um CIO que a segurança não é que não é a prioridade, mas não é o conhecimento principal dele. Como gerenciar de 25 a 30 soluções sem especialistas na área? E quando a gente fala de falta de talentos em TI, quando você vai para a segurança, é mais crítico ainda. Mais crítico. É bem difícil. Por isso que vem, inclusive, um movimento de terceirização dos SOCs. Exato. Porque daí você tem lá um player fazendo boa parte do trabalho para você. Porque só essa gestão das aplicações para fazer a segurança da forma adequada, ela já demanda muito. Sim. Fora o custo. E a falta do profissional. E a falta do profissional é terrível, assim. Então, segurança tem essa particularidade. Quando a gente vem para os outros cargos, CTO, ele surge muito mais da indústria, que é um cara de tecnologia, mais olhando para produto. Tá. Essa é uma pergunta que eu ia fazer, porque é interessante eles terem essa parceria, né, de novos produtos e etc. Mas daí é muito mais da indústria de tecnologia, o CTO. Tem uma empresa ou outra que tem CTO, mas daí é muito mais uma escolha de nomenclatura do que uma diferença de papel em si. Você pega a Climatempo, é CTO. Mas o papel dele é o mesmo papel de um CIO. Tá. Quando você pega o CTO de uma indústria de tecnologia, daí é um papel bem diferente do CIO. Porque ele não olha essa TI interna, as aplicações, ele fica a tecnologia muito voltada para desenvolvimento de produto ou para o produto em si. Porque o produto final dele é uma tecnologia. E daí você tem os cargos de ocasião, né? Como foi o Chief Digital Officer, que ainda tem uns remanescentes por aí, mas ele já não tem toda essa força. Agora você tem o Chief AI Officer,
Algumas empresas. Ah, já criaram. Caio. Caio. É o Caio. Bem-vindo, Caio. Você falou tão bonito, eu falo CISO, o chefe de segurança. Você falou tão bonito agora. É que tem os dois. Tem o CSO, que é Chief Security Officer, e depois eles adicionaram o I, que é o CISO. Chief Information Security Officer. Não tá errado, não. Quanto cargo, cara. Agora Agora tem o Caio. Tem um amigo Caio. E Caio assim, do quê? CAI. de inteligência artificial. CAIO. Agora, faz sentido, não faz? Assim, bem honestamente, nesse momento, a leitura que eu faço é a mesma coisa que aconteceu em transformação digital. Uhum. O CIO está sendo muito pressionado, estão surgindo novos cargos, mas eu acho que não vai se sustentar. Tá. Porque a partir do momento que você tem a inteligência artificial estabelecida na empresa, eu não sei se faz sentido uma pessoa que cuide só da inteligência Porque ele artificial. permeia tudo ali também. Porque ele permeia tudo. Uhum. Eu acho que talvez no momento inicial faça sentido, no sentido de disciplina, de aculturamento, mas eu não sei se vai se sustentar. Eu agora, totalmente diferente do CSO ou do CISO, que daí é uma disciplina mesmo e é um bicho-papão para as empresas, assim, Sim. porque tem muita empresa sofrendo ataque, aqui não é divulgado, ninguém fala sobre isso, Sim. pagando resgates, e a gente... E o Tem uma Brasil é um dos tendência- alvos mais procurados no mundo. O Brasil é um dos alvos e é um dos que mais desenvolvem phishing e outras coisas também, porque a gente tem uma criatividade boa nesse país, né? A gente é muito criativo. Quando você fala no sequestro, é literalmente uma invasão, e aí a galera sequestra o dado e aí E pede resgate. Caramba, sem sair de casa. Você olha isso. E é muito dinheiro, viu? Não é um resgate Sequestro home office. trivial. Sequestro home office não é um resgate trivial. até o sequestro brasileiro. Foi pro fez o home office. Não, é muito complexo. E eu brinquei lá atrás com a computação quântica, mas tá batendo na porta. A gente fala de ter um computador quântico comercialmente viável nos próximos 5, 7 anos. Nossa, é pouco tempo. Pouco tempo. Só que neste momento, se você quiser fazer simulações em ambiente quântico, já é possível. O IBM, a AWS, Mas o que esse computador faria de diferente do que a gente tem hoje? ele não é um computador para substituir, por exemplo, o laptop que a gente tem. Ele é um computador para uso na área científica, na área financeira, análise de grandes dados e resolução de problemas muito complexos que a gente não consegue resolver com a computação atual. E existe uma promessa que ele vai ajudar muito no desenvolvimento de novas tecnologias em saúde, principalmente pela possibilidade de simulação de moléculas e outras coisas. Qual que é o lance desse negócio? É o algoritmo, que pode quebrar toda a criptografia que a gente tem. Então, hoje tem um movimento nas empresas de segurança desenvolvendo o que eles chamam de criptografia antiquântica, que já é um movimento de se antecipar aos computadores quânticos e prevenir de quebras da criptografia que está em uso, porque a criptografia que está em uso hoje tem 30 anos. Então, são vários modelos, né, mas tem aí pelo menos 30 anos em uso. Daí você põe um sistema que quebra, por isso que tem que fazer todo esse trabalho anterior, conscientização, tal, não sei o quê. Cara, é isso que eu falo. A pessoa de tecnologia não tem paz. Não Tipo, tem ela não paz. resolveu ainda o que tá acontecendo. Não tem paz, não tem paz. E já tem um negócio na frente. Pô, Eu perguntei para um cara de segurança, eu falei, escuta, vocês estavam aí meio que se preparando toda essa para a parte digital, tudo, estava equalizando, e eu fiz uma pergunta sobre quântica, vocês falaram que iam começar a olhar, mas que demorava um pouco. Veio a AI no caminho. O que aconteceu? Eu falei, veio a AI no caminho, foi um tapa na cara porque trouxe um monte de problema de segurança, e agora a quântica já está batendo na porta, então a gente não tem tanto tempo, já tem que começar a trabalhar em cima disso. E para a segurança, assim, é um negócio bem, bem crítico. entendi. Para o CIO é menos, porque vamos pensar a computação quântica como um supercomputador. Então, para ele é muito mais, dependendo do setor, acoplar essa tecnologia para acelerar o desenvolvimento, resolver problemas que hoje não conseguem, cálculos muito complexos, tal. Como que o cara falou para mim lá na Finlândia? Você pega um número primo, número primo de 2, 3 dígitos, você resolve. Agora, quando você tem números primos de centenas de dígitos? Quântico. Então é isso. Então ele vem para essas questões muito complexas que hoje a computação ou não dá conta ou demora muito para se resolver. Entendi. É isso. Mas em segurança tem esse agravante, porque quebra criptografias. Aí no bolo de resolver um problema, ele Cria abre outro. portas que não deveriam ser abertas. Abre a porta de Pandora, assim. E aí agora tem que criar uma tecnologia para blindar essa porta que não deveria ser aberta. É como se fosse repensar todo o sistema de criptografia que a gente tem hoje, que está em uso aí há muitos anos, para não ser quebrado por esse novo computador. Só que é um negócio que você não faz assim, virou a chave.
você tem que ir fazendo faseado. Aham. Então, quanto antes começar, melhor. Por isso que as empresas de segurança já estão fazendo esses desenvolvimentos de antiquântico, para começar uma implantação agora, para quando chegar a máquina propriamente dita que vai ser escalável, vai chegar a segunda fase desse desenvolvimento, mas as empresas já estão com colchão ali, elas não vão sofrer Mas aí, gente com esse problema. o looping infinito. Mas é bom ué. São coisas novas, são mais coisas. Não, sim, mas eu queria um computador quântico que quebra todos os algoritmos. Aí eu crio um algoritmo que blinda um determinado algoritmo. Aí o algoritmo quântico quebra outro algoritmo. E você fica ali. Mas pensa o seguinte, a gente não pensa computação quântica para quebrar a criptografia, a gente pensa Pra para resolver outra o problema coisa. complexo. O problema Colateral. é que veio de bônus um efeito colateral aí que ele é perigoso. É isso. Cara, Mas é igual a inteligência artificial, é super legal, mas tem ônus. Tem o ônus da Tem. sustentabilidade, como a Tamiris trouxe, tem segurança se você não usa com a governança adequada, deixa a pessoa preguiçosa se ela não usa da forma adequada, que daí a gente entra mais Perde na a questão capacidade cognitiva do- É isso. Então, assim, sempre vai ter ônus ali, você vai ter que Colateral. equilibrar, entendeu? Mas daí a gente tem que olhar para a parte positiva também, porque senão não tem progresso. Exato. O progresso exige o risco. Gente, é um abismo, hein? A tecnologia é um abismo, cara. Dá medo, né? Dá um pouquinho, cara, dá um pouquinho. A gente tava conversando essa semana, né? A Tamiris estava falando da rede social dos robôs, né? É a rede social que os... Pras IAs, só né? a IA... E aí eu lembro que eu tava assistindo um podcast de alguém citou que alguns anos atrás já tinham feito isso, e aí ficaram monitorando, assistindo, né? As IAs As IAs. conversando, e aí tiveram que puxar da tomada, porque elas criaram um dialeto próprio, e aí conseguiram identificar que no dialeto que elas estavam usando lá, citaram a gente como... Pra que nós precisamos dos humanos? Então, vamos dar fim. Vai, pum, puxaram da tomada. Literalmente. E aí Eu eu falo falo- falando que criaram de novo isso, eu não sabia. Não, mas é a rede social da IA. É uma rede social, É, Que só aí uma elas rede se social. interagem entre elas. mas já tem polêmica. Tem. Já tem polêmica, Tem, falando que boa parte dos posts foram feitos por humanos e não por IA. Não, mentira. Ah, é? Mentira. É tipo aquela IA que criaram um tempinho atrás, daí descobriram que era um monte de indiano trabalhando. Mentira. Juro, é sério, é Fizeram verdade. muita análise em cima desse negócio da rede social, Victor. Não é possível que é mentira. Que sacanagem, cara. É sério. Não, mas é Que sério. eu jogo lá Não, e porque. resposta- Não, vocês sabem que a Índia é dos países que mais forma engenheiro do mundo, né? Tecnologia. Sim, sim, sim. Então não é nem zoando, não, o indiano por falar. Era real, era um. Você sabe que na construção eu até sacanei o Flávio, porque eu vi um post no Instagram que esse nosso amigo, ele desenvolve projetos em BIM. É. E aí, toda aquela complexidade, ele falou, eu tenho que me atualizar todo dia. E aí eu vi um post, um menino na Índia vendendo melancia, aqui assim, é a melancia partida, e ele com notebook programando placa de software em BIM. E aí eu falei aqui, ó, sua concorrência aqui, o cara tá vendendo melancia e tá programando lá, e você aqui tentando... E vendendo essa programação dele por 1/10 do seu preço. Tipo isso, cara. Absurdo. Porque é isso que acontece, né? Você sabe que muita gente pega freela indiana pra fazer programação, pra sair. Tem muitas empresas que terceirizam. Tem muita gente, então o custo é baixo. Aham. Mesmo sendo um custo em dólar. Que isso? Sim. É muito comum trabalhar com pessoas de lá. É, bastante. Tem gente de sobra lá, né? Mas era mentira, então, é isso? Não é tudo Ou esse mentira, da IA. mas tem muita coisa Da rede acontecendo social. que é por humano, não era da IA. Ah, sacanagem. Tava todo mundo já Bem-vindo ao com mundo. medo. Bem-vindo ao mundo. Tava fazendo aqueles testes, né? Bom, vamos jogar pra ver como é que a sociedade vai se comportar. É. Ah, gente, mas você ficou assistindo, Tamires? O quê? As IAs conversando? Eu não. Nem tenho tempo. Curiosidade, né? Que não... Deus me livre. Eu falei, gente, será que a Tamires ficou assistindo? Por isso que eu pergunto. Não, esse da rede social da IA, eu vi a pessoa fazendo uma matéria sobre isso. Tá. Pra falar sobre essa rede social que eles interagiam. E que eles iam criar um outro aplicativo para contratar humanos para o serviço que eles não faziam. Que a IA não faz. Eu falei, cara, o mundo já tá virando jogo. Nem começou, ele tá virando... Sim, sim. É a mandando em você. Você sabe que lá no EATEC a gente vai ter um workshop gerindo pessoas e IAs. E IAs. E IAs. Como assim? Porque o que está acontecendo? A gente tem os agentes de inteligência artificial, Tá. que ficam seus coleguinhas digitais ali, né? São seus coleguinhas digital.
Só que muitas empresas, esse coleguinha digital pode ser seu gerente também, o seu coordenador, e está tendo resistência. Mesmo quando é só um coleguinha, porque as pessoas têm receio de perder emprego, ou de não poder questionar a decisão que está sendo passada pelo coleguinha digital, tudo isso, ou mesmo a questão de responsabilização. Tipo, se o coleguinha digital errou, de quem é a culpa? Do coleguinha digital ou minha? E do coleguinha digital, quem vai ser penalizado? Você. Então, a gente vai fazer um jogo lá, é um workshop com jogo, com vários cards que simula situações. Tipo, tem Shadow IA, então os funcionários estão usando uma IA aí pirata. A IA sugeriu uma decisão, que é uma decisão que vai ser equivocada, e o conselho está querendo usar a decisão da IA e não quer usar do diretor. Qual vai ser sua postura na reunião? Então, a gente vai simular essas situações durante o jogo, porque é importante, está acontecendo esse debate. Que legal, cara. Cara, e um ponto super importante, a gente fala muito do C-Level na tecnologia, né, CIO, CTO e etc, mas e o CEO? Como que ele olha para isso? Como que ele olha para essa estruturação da tecnologia ou não olha? Como que é esse cenário hoje? Você já respondeu, não olha. Não? Sério? O que acontece com o CEO? É o seguinte... Tem que fazer dinheiro pra bancar a loucura do coleguinha. Não, é assim, tem alguns que têm preocupações genuínas. Tá. Seja com a tecnologia, seja com cibersegurança. Mas, no geral, eu não entendo esse pessoal de tecnologia. Não entendo esse pessoal. Opa, onde? Mas, por outro lado, esse cara, ele quer protagonismo. Tá. E muitos deles estão querendo ser protagonistas com inteligência artificial. Muitos deles, porque eles viram que é uma tecnologia, tipo, não é um cloud computing. Entendi. Entendeu? Não é IoT. Uhum. É inteligência artificial, todo mundo tá falando, todo mundo tem no celular, então ele quer ter um protagonismo nisso, falar que a empresa dele tá na vanguarda e tal. Uhum. Isso cria desafios também, Tá. porque daí quando ele quer ser protagonista, tem uma expressão na pesquisa que a gente fala que é management fashion, a gestão pelo modismo. Então ele tá mais indo na moda do que pela estratégia em si. Isso é muito perigoso. Nossa. A empresa dele vai precisar de IA, ou já precisa, provavelmente. Mas o fato de ir pela moda é onde o projeto dá errado, porque você começa pela tecnologia e não pelo problema. Exato. Qual o problema que estão resolvendo? Né? O desafio, o problema, ou o que eu quero melhorar. Se você não fez essa pergunta antes e sai na loucura colocando só pela moda para falar, estou implantando inteligência artificial para todos os meus funcionários, vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas essa é a briga do CIO, na verdade. Quando eu falei lá no começo que ele precisa ser alçado para essas reuniões de conselho, não necessariamente com assento fixo, mas para participar das discussões, Do negócio, né? boa parte do bloqueio é porque ninguém entende o que ele fala. Eu não consigo saber o que ele quer. De novo. Ela vem ele com Kubernetes. Desculpem. Então, assim, e tem que parar com isso, porque, na verdade, a tecnologia permeou. Hoje, se você olha para grandes empresas, boa parte delas já dependem muito de tecnologia. Olha o que aconteceu na pandemia. Muito. Se não fosse tecnologia, todo mundo tinha parado. Tem muitos modelos de negócio, que foi o que o Antônio falou, também dependem muito da tecnologia. A Amazon depende de tecnologia rodando. Mas é tecnologia pura. Grandes marketplaces é tecnologia pura. Todo o roteiro, seja do Mercado Livre ou da Amazon, para fazer entregas, já tem equipes especializadas com sistemas de analytics, assim, extremamente robustos, uso de IA, apoios, não sei o quê, para calcular as melhores rotas, porque isso significa dinheiro. Exato. Então, assim, Negócio. é uso intensivo de tecnologia. Falando da Amazon que vende produto, do e-commerce. Se entrar na AWS, que daí é tecnologia por tecnologia, daí mais ainda. Mas você pega bancos, por exemplo, qualquer banco, não importa se é um banco médio ou se é um bancão, cara, é tecnologia pura. Exato. Você pega indústria automotiva. Você vai nas fábricas, cara, é tudo automatizado, tudo com robôs, aquelas máquinas assim, fazendo. São poucos funcionários no ambiente fabril de fato, entendeu? Então, assim, não tem como fugir do tema. Uhum. Mas você acha que nesses modelos de negócio, a pessoa, a área, o CIO que representa, eles têm mais representatividade nesse negócio? Ou ainda é uma área à par? Não, tem. Quando você pega em banco, o CIO tá no conselho faz tempo. Ele senta lá na quadra. Ele vai mesmo pro Inclusive, é muito comum nesses grandes bancos, o CIO, quando ele está perto de fazer a transição, fazer a sucessão de carreira, né? Porque eles têm um limite de idade normalmente.
ele já sai para o conselho. Ele é parte do conselho de administração, para continuar tendo papel ali, mostrando a importância da tecnologia. E o próximo vai ser o mesmo caminho, então tem essa interlocução muito próxima. Nos outros setores tem um movimento, assim, obviamente, quando você pega uma multinacional, uma Stellantis, por exemplo, tem essa interlocução. Empresa muito grande, muito madura, investe muito em inovação, o CIO ele discute negócio, todo o projeto. Lembra quando teve aquele projeto da Fiat no Brasil para desenvolver o carro pela web com participação das pessoas? Foi toda uma campanha, daí o software lá, as pessoas iam opinando, teve até TI por trás, na ideação do projeto, não só no fornecimento da tecnologia para viabilizar aquilo, mas na própria ideação, dessa inovação que surgiu, entendeu? Então tem uma... É muito importante criar um paralelo. Exatamente. TI, projeto esse aqui, faz aí. Exatamente. Mas assim, tem mesmo setores que são mais tradicionais, você pega a mineração, tem investimento muito pesado em tecnologia. Cada vez mais. Tem investimento em carros autônomos nas minerações, nos ambientes de mineração, uso de IA, e já há algum tempo atrás, até com câmeras tal, para você entender melhor aquele mineral, se vale a pena ou não explorar ali, se achou uma coisa diferente ou não, entendeu? Sim. Robôs com IA para manutenção à distância. Então tem muita coisa já acontecendo assim. E daí, quando você pega essas gigantes, todos eles estão... Eles têm esse papel importante lá dentro. O problema está no meio da pirâmide. Tá. Esse meio da pirâmide precisa de um suporte maior e precisa desse trabalho para ser alçado. E daí tem uma galera de consultoria que faz esse trabalho. Daí tem trabalhos como os nossos de ATEC, que daí ajuda, traz conteúdos para ajudar nesse posicionamento dele. E a comunidade vai se movimentando nesse sentido. Será que hoje ainda é um desafio você conseguir entender como que você pode utilizar esse tipo de tecnologia dentro da sua empresa? Olha, eu acho que depende muito da tecnologia. No geral, tecnologia guarda-chuvona, as empresas entenderam o que precisam. Desde a padaria até a grande empresa. Porque a padaria, se ela não tiver um fluxo de caixa bonitinho ali no caixa, um sisteminha besta ali no caixa, ela não vai fechar direito. Daí não vai pagar imposto direito, daí é um efeito em cascata. Quando a gente vem para coisas mais novas, daí é muito de avaliação do modelo de negócio, fazer um teste e ver o apetite de investimento da empresa, né? Porque às vezes também a gente não pode penalizar os caras, nem o CIO, nem o CEO. Porque, gente, vocês são empresários. Às vezes a água tá batendo na bunda, você não pode. Não é que você não quer. Não tem como, não dá, não sobrou dinheiro para aquilo. E tem uma outra prioridade ali, entendeu? Sei lá, você está com o seu produto tomando tapa na cara da concorrência. Você não vai olhar para sensor bonitinho para deixar a sede legal e automatizada e fazer outras coisas para você. Você vai resolver o produto, fazer uma campanha, captar dinheiro para vender mais, e daí sim. Investir nisso. Baixar a água, né? Tirar a água daqui e vir aqui para você poder dar uma acelerada. Mas, no geral, o brasileiro, o empresário brasileiro ou o CIO brasileiro, e a gente como pessoa física, a gente é muito aberto a novas tecnologias, para qualquer uma delas. A gente sempre está entre os grandes usuários de IA, de rede social, de várias coisas. Sim. Eu acho que agora, com o IA e com outras tecnologias emergentes, é mais o sentido de estou preparado para isso ou não. Todos querem, mas nem todos estão prontos para. E daí entra a questão do dado que a gente falou, da governança, da infraestrutura, e da própria cultura da empresa ou de pessoas. Sim. Às vezes você está com a estrutura pronta, você tem o dado estruturado, mas você não tem gente para implantar. Então, tem essas barreiras aí. É importante entender esse panorama, né? Conseguir fazer a análise, entender em qual dessas situações eu realmente estou, né? Para conseguir dividir. Eu ia já perguntar uma coisa sobre o Coletivo Tech. Vai lá. Tudo isso, né, que você traz, esse conhecimento, desde lá, o primeiro momento que você entrou, porque você tem a formação como jornalista, mas você se especializou na área de tecnologia, né, então há muito tempo. O Coletivo Tech veio com qual propósito? O que você tem feito ali que eu sei que é para ajudar, né, que é para trazer essa possibilidade de reconhecimento do panorama que esses profissionais vivem, para que eles consigam evoluir essa maturidade digital deles. O que você tem feito que tem ajudado eles nisso? Eu acho que o coletivo ele tem um negócio que é o seguinte. Primeiro é olhar a tecnologia, olhar a sustentabilidade e como esses mundos se cruzam. Tá. Então, tecnologia e sustentabilidade. Sustentabilidade negócio, sustentabilidade ESG? Negócio. Okay. Como esses mundos se cruzam, entendeu? Então, discutir
data center, mas também discutir essa questão da água, da energia, de tudo isso, ou discutir como o governo ou as empresas de utilities estão fazendo isso, discutir cases, mas é muito olhar a tecnologia e sempre trazer essa perspectiva de sustentabilidade e sociedade, mais do que ficar olhando só o indivíduo, a liderança, porque isso tem muita gente fazendo, é dar esse contexto para ele, porque a gente vive num mundo que a gente precisa de mais contexto. Tá. Para você fazer uma boa gestão, para você levar bons argumentos, e eu acho que a gente preenche isso legal com o coletivo. E daí eu desço para a liderança quando eu faço nos 5 perguntas conversas com presidentes de empresa. E eu trago tanto parte da estratégia, mas também parte da trajetória dele enquanto liderança, para entender esses desafios, para entender como ele está suplantando esses desafios. E agora a gente vai entrar em umas conversas com CIOs e sempre colocando uma dupla para fazer um espelhamento mesmo. Cara, você está com esse desafio. Ah, você também não, o meu é diferente. Mas e aqui? Você resolveu como? Ah, não, o meu eu não consegui resolver. Então isso. E tentar fazer esse diálogo e essas pontes entre a comunidade. E o próximo passo é começar a ajudar as pessoas com microcursos, mas aí não focado só na tecnologia, nessas pessoas que serão os futuros. Sim. Porque eu acho que tem esse papel de trabalhar sociedade, sabe? Que a gente precisa fazer a partir do conteúdo, a partir dessas pessoas que estão aí construindo esse futuro para essas pessoas que vão ser alçadas às lideranças mais adiante. Capacitação, né? Então, é esse bolo assim que eu trabalho no coletivo. Ele vem com essa base de tecnologia que é minha, a sustentabilidade por entender que é uma necessidade, e a gente, como Brasil, a gente tem muita vantagem para discutir esse tema. E tem um terceiro ponto que eu não cito muito ele, mas que ele tem muito peso nas coisas que eu escolho, que são os grandes desafios de sociedade que a gente tem. Então, quando você olha grandes desafios da sociedade que são mapeados pela ONU, você tem lá fome, você tem educação de qualidade, não sei o quê, mas você tem inteligência artificial. Tem? Você tem energia, você tem cibersegurança. Exato. Porque tudo isso mexe com a gente no dia a dia. Sim. Inteligência artificial, ela pode tirar emprego, mas ela também pode te ajudar. Você precisa capacitar mais gente. Cibersegurança, a gente já falou aqui das empresas, mas tem o golpe que dá nos aposentados também. Então, é um problema sério, entendeu? Principalmente quando você vem em países como o Brasil, que está economia em desenvolvimento, com esse bando de gente criativa, usando essa criatividade, essa inteligência para coisas não legais, a gente precisa discutir isso de uma forma um pouco mais ampla. A gente pega, obviamente, olha o mundo corporativo, mas a gente olha também essa linha de sociedade, entendeu? Que eu acho sensacional, porque é isso que a gente tem falado desde o começo, né? Sim. É diferente de um CIO e levar uma proposta de um projeto de tecnologia. A gente está levando uma proposta de impacto no negócio, de impacto na sociedade. E quando você traz essa visão pelo coletivo tech, você ajuda também nesse crescimento, né? Nessa ampliação. E a gente vai construindo essa narrativa, né? Se você olhar a programação do EATEC de 2026, por exemplo, a gente abre falando de resiliência digital e sustentabilidade digital, que tem a ver com os negócios, mas também tem a ver com sociedade. Na parte da tarde, a gente já entra na resiliência da liderança. No dia seguinte, a gente entra na problemática da inteligência artificial, de desafios e oportunidades. E a gente fecha fazendo uma discussão de país. Como tornar o Brasil mais resiliente enquanto país em meio a toda essa transformação de tecnologia. O que as empresas podem fazer, como parcerizar com universidades para gerar mais inovação. Então a gente vai meio que compondo as coisas, né? Sim, e com esse objetivo da visão macro. Mas, Vitor, muitas pessoas não sabem o que é o EATEC. Por favor, nos explique. O EATEC é um projeto maravilhoso. É uma comunidade, é um evento, é um movimento. Ecossistema. Um ecossistema, nesse momento, voltado para lideranças de tecnologia, sejam elas do setor público ou privado, multissetorial. E que a gente tem objetivos diferentes de alguns concorrentes, que, nacionalizar. Então, é realmente ter momentos nesses eventos que sejam a cara do Brasil. Então, se você olhar a nossa audiência no EATEC 2026, todas as regiões estão representadas. E não é que eu tenho uma pessoa da região norte só para falar que está representada da região norte. Eu tenho 20% da audiência quase na região norte. Uau! Então, assim, é muita gente. Sim. Eu tenho várias pessoas do centro-oeste, tenho várias pessoas do nordeste. Porque normalmente o que acontece em eventos de tecnologia, não é julgando, não. É um movimento natural que a gente faz quando vem para a tecnologia. 70% da audiência é sudeste. Sudeste. Muito concentrada em São Paulo. Porque é a maior economia,
os maiores orçamentos de tecnologia estão aqui, as empresas de tecnologia quase todas têm sede aqui em São Paulo, mas o Brasil não é feito só de grandes empresas, grandes corporações. Na verdade, o que sustenta a economia são as médias empresas, são os maiores empregadores, são pessoas que precisam melhorar a maturidade de tecnologia. Então, a gente tem nessa missão com a EATEC, nacionalizar, dar a cara de Brasil para o evento, e 2, fazer um mix de audiência que a gente leve uns desses grandões e posicione essa galera no conteúdo para transmitir conhecimento e melhorar a maturidade dessa outra galera, entendeu? Para eles pegarem os processos, entenderem da governança, entender como que o cara selecionou a tecnologia XPTO, como que ele resolveu tal desafio com a inteligência artificial, deu pau ou não deu com segurança, como que você resolveu. E isso vai melhorando. E é bom para o país. Exato. Porque daí, melhorando a maturidade de tecnologia dessas empresas, significa que ela vai ter mais dinheiro para inovação, vai crescer, vai investir mais. Isso é bom para todo mundo, inclusive para a indústria. Então, isso é a EATEC. Não é um evento. É esse modelo que a gente está criando, e ele vai ter novidades ao longo do ano, mas sempre com esse intuito de ter uma cara de Brasil e de apoiar essa melhora da maturidade de tecnologia. Sim. Uau! É legal, né? É muita coisa, cara. É muita coisa. Sim, nem eu sabia de tudo isso. A gente não veio brincar. E principalmente difundir a informação, né? A comunicação. Claro. Claro, e geral, esses conteúdos são super importantes. Se você olhar a agenda, a gente tem conteúdo que a gente brinca lá que é papo de conselho, mas é para ajudar nessa comunicação que a gente está comentando aqui. Por que ele não consegue chegar? Por que ele não consegue vender? Por que muitas vezes o CEO torce o nariz por não entender? Como que a gente melhora? Discutir a gestão de multigerações. Porque a gente fala de multigerações, acha que é papel do RH. Não é. É papel do CIO, é papel do CFO, é papel também do RH, do CMO. Todo mundo tem equipes multigeracionais. Sim. Não dá para jogar o problema no colo do RH, entendeu? A minha equipe tá com um problema, resolve aí. Não é assim, amigo. E é até necessário isso ter isso dentro de casa, né? Exatamente. Vai ter o game que eu comentei. Então, para simular esses cenários e ajudar ele a sair dessa encruzilhada, muitas vezes que ele tá, dessa trincheira que a IA coloca, fora essas discussões em plenária, que daí elas dão um guarda-chuva muito maior para eles. E tudo pautado em pesquisa. A abertura é com um nome super respeitado do IMD, uma das principais escolas de negócio do mundo. O cara tá vindo lá da Suíça para abrir o evento. Então, cara, sabe, é muito legal. Você dá essa oportunidade pra galera do país inteiro. Sim. Tô dando essa oportunidade para CIOs de São Paulo, que muitas empresas têm sede na Europa e provavelmente ele teria um treinamento lá. Não, estou trazendo gente do Acre, de Rondônia, de Roraima, do Ceará, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul. E quem que é o público? Executivos, liderança de tecnologia, governo é 40% da nossa audiência nesse momento, e empresas médias para grandes. Esse é o foco principal. Tem algumas gigantes? Tem, mas o foco é de médio para grande. E daí patrocinador é qualquer empresa da indústria de tecnologia, qualquer pessoa que queira vender para essa galera. E hoje, o cara que é líder, que ele quer participar, quer estar com vocês, como que ele faz? Tem que mandar mensagem pra gente. E ver se ele vai participar do game com você. É uma lista super... seleta. Não, a gente faz todo um balanceamento, né? Eu brinco e tal, manda mensagem, a gente vai avaliar. E eu sempre vou olhar, tipo, como que tá o balanceamento regional, balanceamento de gênero, para ter bastante mulher. Inclusive tem bastante mulher, né? Até que 2026. Você viu quanta mulher no conteúdo? Sim. Todo o conteúdo. Tecnologia. Sim. Toda plenária tem mulher. São 4 plenárias no evento e todas têm mulher. Você sabe que é engraçado isso, né? Porque, obviamente, elas não são maioria em tecnologia, elas são maioria na população, mas em tecnologia não. A gente estima aí entre 20% e 30% de mulheres na liderança de tecnologia, seja na gerência ou diretoria. Mas quando você vai para evento, elas são muito subrepresentadas em painéis. E daí eu estava conversando com uma das painelistas, eu falei, então eu tô te chamando, daí vai ter tal pessoa, não sei quem. Ela falou, não, vai ter outra mulher. Eu falei, vai. Eu falei, não, toda plenária tem mulher. Ela falou, nossa, que felicidade ouvir isso. Eu acabei de sair de um evento, foram 6 plenárias, nenhuma plenária tinha mulher. Uau! Então, assim... É muito comum. É uma área... Você sabe que esse projeto que eu comentei do Pão de Açúcar, eu toquei o projeto com uma mulher. É legal isso. Ela é coordenadora de infraestrutura. É isso. Jane Colasso. Beijo ali. É isso, tem que 2010. Tem que colocar, entendeu? E assim, eu acho que a melhor forma do EATEC contribuir com essa discussão não é ter um conteúdo de mulheres na tecnologia que só mulher vai assistir.
é fazer essa distribuição que a gente fez. Então, tem mulher no conteúdo de abertura, tem mulher na plenária de liderança, tem mulher na plenária de IA. Inclusive, só tem mulher na hora do case. Não tem CIO homem falando de case, é mulher falando de case de IA. E tem mulher falando de Brasil. E daí, nas salas, eu tenho mulher com case de resiliência climática, tenho mulher falando de governança, tenho mulher falando de multigerações, tenho homens lá falando de governança também. Então, tá bem misturado, porque é isso. Eu acho que é a melhor contribuição que a gente pode dar. Sim. Convidá-las, ter um volume bom, mas também essa distribuição no conteúdo para dar visibilidade e naturalizar isso. Exato. Para não precisar toda vez ter, por que a mulher não tem espaço na tecnologia? Vamos fazer um conteúdo de mulheres na TI. É legal, é legal, tudo bem. Só que assim, como que a gente consegue sair disso? Então é dando esse espaço que eu acho que a gente vai contribuir mais, e foi isso que eu acordei com o comitê. O comitê, a gente tem a Valquíria, que é a presidente da MCIO, que é o principal grupo de mulheres CIOs do Brasil. Muita gente lá. E da Cláudia Meira, que é CIO da Unilever, América Latina, parte do nosso comitê de conteúdo, e elas adoraram isso. Elas falaram, não adianta, porque a gente faz um conteúdo de mulheres em TI... De mulher para mulher, acaba... E os homens não participam. Sim. Então, não resolve a situação. Então, dar essa visibilidade e posicionar, a gente naturaliza e faz com que outras sejam convidadas também. Que mix, hein, cara? Muito legal. Eu acho que, assim, o mais importante, a gente falou o tempo inteiro de ter essa visão 360, de ter essa visão de impacto, de uma liderança multidisciplinar, porque por mais que ele seja na área de tecnologia, ele tem que lidar com pessoas, liderar pessoas para algum propósito. Então, acho que o IATEC resume muito isso, né? Sim. Olhe para um todo, não é olhando só para a solução tecnológica. Olhe para um todo, para o negócio, para o resultado, para a pessoa que está ali, para o país. E o IATEC vai pincelar tudo isso, né? A gente vai conseguir trazer essa visão para eles. E aí, aproveitando, já fala um pouquinho sobre o tema. Você pincelou um pouquinho sobre o tema agora, mas destrinche um pouquinho sobre o tema que vai ser trabalhado. Não, o tema é muito legal esse ano e eu acho que ele veio num bom momento. É resiliência pessoal, digital, climática. Então, quando a gente fala de resiliência, tem várias interpretações, né? Você tem desde de você ser essa pedra que aguenta as coisas, mas também tem a da sua capacidade de adaptação rápida à questão e estar preparado para essa prontidão de futuro, né? E daí eu dividi em 3 itens pelo seguinte: a liderança de tecnologia está na trincheira. O mesmo movimento que eu vi na transformação digital, a gente vê nesse momento, e os caras precisam ser muito resilientes. Como eles estão trabalhando essa resiliência? Então a gente vai discutir isso num painel, vai apresentar um estudo que mensurou um pouco como eles estão encarando essa situação. Que é um pouco do que a gente falou agora de não ter paz, né? A cada momento. O que estava acontecendo, já tem que entender o que vai vir. É isso. Daí, quando a gente vem na resiliência digital, é a prontidão da empresa para receber novas tecnologias, mas também manter isso tudo seguro. Porque quando a gente entra na resiliência digital, é essa dualidade. É você estar pronto, adaptável e seguro. Pronto, adaptável e seguro. E quando a gente vem na resiliência climática, eu não entrei no ESG, é olhando como as empresas adaptam seus modelos de negócio frente às mudanças climáticas. E daí o melhor exemplo, que a gente vai ter o case lá, inclusive, que é do Tribunal do Rio Grande do Sul, quando teve aquelas enchentes, há 2 anos vai fazer, né, das enchentes. O Tribunal de Justiça, ele ficou com um data center submerso. Ele estava embaixo d'água. Era um data center cofre. Para quem não conhece, data center cofre é uma sala cofre, ela é protegida contra incêndio, enchente e tal, mas beleza, tá lá inoperante, porque não tem energia elétrica, então não funcionava. Sim. E era a principal estrutura. O data center backup ficava no topo do prédio. Então não estava na enchente, mas tinha um segundo problema, não tinha energia, e ele só conseguia funcionar com diesel chegando com canoas. Isso estava inviabilizando a operação. Então, eles precisaram fazer toda uma adaptação. Eles migraram toda a informação do Tribunal de Justiça para a AWS. Toda a informação. Digitalizaram todo o tribunal em tempo recorde por conta de uma tragédia climática. E, a partir disso, eles começaram toda uma jornada com IA, com outras coisas. Farmácia São João. Tinha vários mini data centers operando nas farmácias. Perderam vários. Então, como que a TI repensa essa arquitetura e essa estrutura para que, numa eventual enchente, que não aconteça, mas a gente não sabe, não tenha grandes problemas. A Motiva, que é uma empresa que trabalha na concessão de rodovias, metrô, tudo, depois desse episódio do Rio Grande do Sul, adicionou um item nas cláusulas de participação de licitação de avaliação de risco climático.
Porque se são áreas que estão muito suscetíveis a grandes enchentes, deslizamentos ou outras tragédias, eles vão repensar se vale a pena ou não participar da licitação. Porque no Rio Grande do Sul eles perderam várias estradas. Então, assim, como que a gente adapta? Qual o papel da TI nisso? É para isso que a gente trouxe o sistema central. Tá incrível. Legal, né? Tá incrível. Vai ser muito legal. Não, vai ser boa. As discussões vão ser boas. Eu acho que vai ajudar muito. 4 a 8 de março. 4 a gente faz aquela recepção calorosa. 5 e 6 trabalha um monte. Discute um monte esses temas e cases. E dia 8 a gente faz nossa festa de encerramento. Não, 5 7 faz a 7. 7. 5, 6 faz trabalho. 7 a Sete. gente faz a festa de encerramento. 8 pessoas 8 voltam vai para embora. casa. Então, 7 8 é brincadeira. 7, 8. Cadê não? Tem Fazendo essa travessia. Tem festa, tem Tem festa de encerramento. tem esportes. Tá logo aí, hein? Tá logo aí, não. E a gente tá super animado, tem uma audiência muito boa indo. Altíssima qualidade dos executivos presentes. Eu acho que vai ser uma edição bem boa, assim. A gente está preparando uma comunicação de bastante impacto também, para que quem não estiver com a gente esse ano, queira estar, fique com inveja de não ter conseguido ir, ou de não ter escolhido o nosso Sim, evento, sim. mas vai ficar com invejinha, porque além de tudo ele tá bonito. Tá, Essa tá parte tá muito lindo, tá lindo, tá parrudo, tem conteúdo, entendeu? Não é só uma embalagem bonita. Não, e um pessoal muito bom, né? Sim, Pessoal muito sim. bom. Então a gente abre com o professor do IMD, tem a presidente do MCIO conduzindo o painel, tem o presidente de uma divisão do Grupo Talents apresentando um estudo que foi feito em parceria com a gente. No dia seguinte tem o Carlos Piazza, que é um futurista super respeitado, trazendo uma visão mais crítica de IA, seguido por CIOs e consultores discutindo como tirar benefício da tecnologia. E na parte do encerramento tem a Glória Guimarães, assim, foi CIO do governo há muito tempo, hoje ela é parte do Conselhão, ela lidera um movimento que chama Brasil 30 Mais Digital, que é para impulsionar a digitalização no Brasil. Então, assim, tem pessoas muito fortes participando do conteúdo. E é uma vez por ano? Essa edição não vai ser por tempo, mas a gente vai ter novidade, a gente deve vir aí com a edição só para Gov. No ano passado a gente teve a edição internacional que é baseada em cases, que a gente está estudando, provavelmente se repete esse ano. Então tem muita coisa para acontecer, mas o EATech Conference é sempre em março, é uma vez por ano. E agora, preparem-se. Preparem-se. Até eu, que não sou da área, tô ansioso. Imagina quem tá com o voo comprado lá para fazer palestra ou para assistir conteúdo. Sim, com sim, certeza. tem muita coisa legal. Acho que traz um impacto para o mundo, para mercado, para todas as áreas, né? Sim. Quando você faz uma movimentação dessa, por exemplo, do exemplo que você deu do Tribunal de Justiça ou da drogaria, você influencia diretamente na infraestrutura do espaço. Sim. Então, que tem consequências ali para todo mundo. Sim. Não, o conteúdo vai ser incrível, assim. Eu acho que eu tô bastante confiante com as pessoas que estarão lá. E o lugar é lindo, né? O lugar é lindo. Chapada do Guimarães, aquela coisa maravilhosa, os quartos tudo com vista pro morro da Chapada, aquele lago manso maravilhoso na frente, assim. Sim. Eu acho que isso impacta muito, isso diz muito também sobre o Brasil. É levar o evento não para destinos tradicionais, como uma praia, principalmente as praias do Nordeste, mas levar para o coração do Brasil, um ambiente super rústico ali, a Chapada mesmo, mas fácil de chegar. É 1h20 do aeroporto de Cuiabá, uma logística boa, estrada boa, uma estrutura maravilhosa, nova, com aquela vista incrível, assim, aquele ecossistema, você fala, meu Deus, e a gente está ali num bioma de transição, né? Entre o Cerrado... Desculpa, meu telefone. Entre o Cerrado e o bioma amazônico. Então, uma natureza maravilhosa, assim. Uma representatividade brasileira Sim, sensacional. Mas é diferente. Sim. literalmente no coração do país, assim, bem no centro. Um papo muito gostoso. Gostou? Já acabou? Já. Passa rápido, né? Sim. Vai falando. Cara, muito E jornalista quase não gosta de falar, né? Mas hoje você estava do outro lado da mesa. Sim, falando igual um doido. Eu falo, meu Deus, eu pego aqueles entrevistados que falam um monte, não deixa ninguém fazer Imagina, pergunta. uma troca muito boa. Uma troca Como a gente sugeriu no começo, aulas, né? Dou aulas aqui pra gente. Tá, que bom que vocês curtiram. Espero Sim. que a audiência goste também. Mas é sempre bom falar de temas que a gente gosta, né? Sim. São 18 anos vivendo nesse mundo de tecnologia, eu gosto muito. Eu sempre gostei, sempre fui muito curioso. E eu acho que quando eu cheguei no jornalismo de tecnologia, eu acabei me encontrando e vou abrindo frentes em cima disso. Assim, até no doutorado eu uso a própria tecnologia como pano de fundo, né? Eu ia te perguntar isso, tava deixando passar, mas como você tocou no assunto, antes de finalizar,
cair nesse espaço é uma coisa que pode acontecer. Agora, ficar nele, porque... É uma escolha. E por que isso te acendeu? O que te tocou ali? Eu acho que é o que você falou. Foi você também, foi ele que falou de não ter paz. Foi você que Eu falei. Eu acho que isso me atrai. Não ter paz. Essa mudança constante, essa adrenalina, essa coisa da inovação, Curiosidade. dinâmica, isso me atrai muito. Eu sempre fui muito curioso desde criança. Então, e eu gosto desse dinamismo do setor, entendeu? Tipo, de ter inovação, depois ter aquela brigaiada, daí multa e vem pra cá e volta pra lá, e daí é a tendência que volta. Eu acho que é o jornalista querendo matéria. Daí você fala assim, Investigativo. daí você olha aquilo e você fala, mentira, isso daí não é inovação, não. Aquela vez lá você tentou fazer e não deu certo. Tipo metaverso. Tipo, cadê o metaverso? Eu lembro, quando eu tava na Agência Estado como repórter, o Estadão gastou muito dinheiro com aquele Second Life. Muito dinheiro. Nossa, sim. Morreu. Quando veio o metaverso, eu falei, gente, mas isso é o Second Life. De novo eles vão trazer essa história. Não, mas agora você compra roupinha. Eu falei, mas já faz isso no videogame faz tempo. Você tem que comprar. É o marketing. Então é isso que me atrai. O marketing vai lá, muda tudo e vende a mesma coisa pra você. A novela mexicana da TI. Daí vem o jornalista já dizendo, não é mesmo. Não, mas é isso que me atrai. Por isso que eu permaneço, essa movimentação constante. Então você vai ter motivação por muitos e muitos anos aí, né? É verdade. Tranquilo, ainda mais no Brasil, vai ter muita coisa. É verdade. A gente, como espectador, somos os mais beneficiados, né? Porque você vai, mastiga tudo e fala, nossa, isso aqui é isso aqui é aquilo. Sim, Então, continue. Continue, exato. Assim, eu amo ver você falar, porque dá pra ver esse brilho no olho. Eu gosto de pessoas que brilham o olho pelas coisas que fazem. É diferente. Então, quando você fala, quando você traz, eu gosto que você realmente posiciona as coisas pro bem de um todo. Então, não é a TI pela TI. Não é a TI porque o Qubits, como que é? Qubits. Não é essa a execução, né? É o que isso impacta num todo. Então, Sim. é muito legal te ouvir falar. É muito legal ver o quanto você se preocupa. Cara, tá, como é que isso aqui pra sociedade vai ajudar? Como é que o negócio é impactado? Então, muito obrigada pela sua entrega ao mundo. Não, obrigado, adorei o convite, obrigado mesmo. E assim, é o que você acabou de falar. O tema era entre ondas tecnológicas e decisões humanas. Tudo é sobre a gente. Exato. Tudo é sobre a gente. A tecnologia tá ali para suportar, entendeu? Porque por mais que a gente mude, evolui na tecnologia, o ser humano ainda tem os mesmos problemas. Os mesmos problemas, a gente São tá ali. os mesmos dilemas, são as mesmas... E a tecnologia tem que estar ao nosso serviço, ao nosso favor, não a gente trabalhando para ela. Exato. Isso aí. Muito obrigada, Vitor Cavalcante. Valeu, cara. gente. Obrigado Prazer mesmo. conversar com você, obrigado por dividir com a gente, transbordar aí Que pra isso. gente, o nosso Estou sempre à disposição. Cara, que volte mais vezes. Sim, Quando vocês exato. Vou falar de mais coisas. Sempre tem novidade, então vem trazer. Daqui a pouco a gente bola um quadro aqui. Né? No último olhar digital lá, há milhares de anos. Vamos fazer um quadro aqui com o Victor. Trazendo as novidades. Olha nessa. Entra a janelinha. Cara, obrigado. Valeu, gente. Obrigada, viu? E até a próxima. Até. Isso. Gente, até mais. Obrigado por acompanhar a gente. Eu ia falar se ele não quer também falar alguma coisa pra se despedir do... Verdade, me desculpe. Não, que isso, gente. Adorei o papo. Espero que vocês gostem. Espero que aprendam alguma coisa ou que desperte a curiosidade em vocês, assim como desperta em mim. Obrigado mesmo pelo convite. Se a galera quer te procurar lá nas redes, como é que você tá? Instagram, @Vitor Cavalcante, LinkedIn, /Cavalcante. V Cavalcante. Galera, Cavalcante, Com I no final. sigam ele lá, vai lá, dá uma curiada. Procura o EATEC também. Não é legal só para se informar, mas é legal também para interagir ali, também ver o que já passou e o que tem planejado no futuro. Como a tecnologia impacta o mundo. Quando a gente olha para algo específico, a gente aprende sobre aquilo, mas quando a gente olha o 360, a gente vê como que isso afeta a nossa vida e de todos os aspectos. Então é muito legal você estar sempre interagindo ali, sempre de olho. Vai lá, segue o cara, que tem muita coisa legal. Segue a gente aqui também, ativa o sininho, se inscreve. E mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, acompanhando nosso papo. Espero que vocês curtam todo esse episódio de hoje e continuem com a gente, né, meu amor? Sim. É isso. Até a próxima. Valeu! Eu só fiz essa segurar.